Juliana Rosa, economia com você. Juliana vai falar do jogo, né? Palmeiras e Água Santa. Opa! Só que não. Juliana, você vai falar de um outro jogo importante, que é o jogo para aprovar o arcabouço, né? O conjunto de regras fiscais que o governo apresentou, sobre o qual a gente conversou, aliás, presencialmente na sexta-feira, e que tem lá seus furos, seus problemas e tal, mas saiu, tem lá uma coisa que está sendo discutida e agora vai para o Congresso Nacional. Ou seja, o que vai sair daí é o que interessa, né, Juliana? Houve uma proposta do governo e agora eles colocaram no forno a pizza, só que ela não vai sair exatamente como o governo quer, né? Eles estão colocando uma pizza de escarola, pode sair uma pizza calabresa, né? Você tem ainda o benefício da dúvida, né? O mercado financeiro recebeu bem, o setor empresarial também. O fato do governo ter se comprometido com um plano para poder mostrar que tem uma preocupação com o equilíbrio das contas públicas, com o bom uso do dinheiro público e, ao mesmo tempo, com responsabilidade social. Agora a gente vai para os detalhes, porque o benefício da dúvida é o fato de que você não tem ainda uma garantia que de cara já traga um ambiente de uma super confiança, né? Você tem ali um primeiro passo, né, como estão dizendo os economistas, mas depois desse primeiro passo você tem que dar outros passos para que esse plano de fato dê certo, que é o fato de que o governo, para conseguir estabilizar a dívida pública, que é o que passa a sensação de segurança, por enquanto a gente tem ali uma série de números em aberto que você tem sempre um crescimento de gasto público, mas calcado para o equilíbrio dessa diferença entre gastos e receitas, ainda receitas a serem recebidas, né? Então falta combinar com os russos, né? E que se fala muito que o governo promete o tal dos jabutis, né, que são incentivos fiscais, regimes especiais para determinados setores. Ele espera mudar essas regras fiscais para, com isso, arrecadar entre 100 bilhões e 150 bilhões de reais, que é dinheiro para caramba, né? Cobrar, por exemplo, tributos daqueles fundos exclusivos, que é para grandes fortunas, que realmente é um negócio que só no Brasil não se cobra, mas o ministro anterior, Paulo Guedes, já tinha tentado e não conseguiu, né? Você tem a tentativa de reverter subsídios que foram dados durante a pandemia para o segmento de eventos, por exemplo, que foi o que eu atuei lá no Ministério da Fazenda. Tem uma batalha no Judiciário, com uma discussão no Superior Tribunal de Justiça, que trata também de uma discussão sobre base de cálculo do ICMS para cálculo do imposto de renda, né, do governo federal, do imposto da pessoa jurídica, do lucro líquido, enfim. São uma série de detalhes, né, que sim, pode fazer com que a previsão de receitas aumente, mas a gente precisa ainda acompanhar, porque a gente sabe que dali o que está escrito, né, até a realização política é um longo caminho. Então, você tem ainda um olhar ali de, ok, deram o primeiro passo importante, agora o segundo passo para criar um ambiente mais positivo para a economia brasileira e, de fato, para trazer uma segurança de que os juros vão começar a cair, né? Então, você tem ainda esse olhar, né? Tipo, não é agora que os juros vão começar a cair, só quando tiver realmente essa conta fechada. Então, você tem uma sinalização positiva, mas agora é que nem São Tomé, né? Ver para crer. Agora, Juliana, uma das regras para a confecção do orçamento, é que você não pode ter nenhuma despesa associada a uma receita incerta, né? Você não pode, por exemplo, fazer uma despesa regular com base numa receita variável. Royalties de petróleo, por exemplo, não podem lastrear folha de pagamento. Do contrário, você corre um risco sério de cair o preço do petróleo, os royalties diminuírem e a folha de pagamento não vai diminuir porque caíram os royalties de petróleo. Aqui você tem um caso, como você trouxe para a gente e está relembrando agora, que a receita é uma hipótese, né? Em alguns casos é uma hipótese. Vamos tributar tal coisa. Bom, qual vai ser a receita prevista? A gente acha que tanto.
E aí, isso pode interferir na discussão do Congresso Nacional, Juliana? A questão é que está tendo uma mistura, né, entre a retirada de alguns privilégios e tal, como, por exemplo, subsídios que foram dados não de forma permanente, né, durante a pandemia, e outras questões que têm a ver com a reforma tributária, né? Porque nesse plano orçamentário, esse plano inicial não está contemplando aumento de impostos propriamente dito, né? Mas, por exemplo, eu estou agora, né, falando com você, numa reunião que eu tive com empresários da construção civil. E o pessoal da construção, só para dar um exemplo, fala assim, bom, parece que esse plano é bom, mas alguém vai ter que pagar essa conta, né? Então, os empresários da construção, que nem foram citados, por exemplo, né, no arcabouço fiscal, estão preocupados de setor ter que pagar uma parte dessa conta. Eu até falei, olha, mas o ministro da Fazenda disse que não ia fazer nenhum tipo de reversão, por exemplo, que eles estavam preocupados da desoneração da folha de pagamento, né, de ter um custo maior com os empregados e tal. E aí, mas no fundo você vê, né, essa dúvida em relação ao que de fato vai ser feito para fechar a conta, cria um ambiente de incerteza. Então todo mundo resolve ficar se segurando, não investe, não compra, né, não contrata. Então, esse ambiente que na prática, quando a gente fala muito de economia, é importante dizer que na economia real, né, a construção tem um peso muito grande no PIB e grandes empresários da construção estão dizendo que estão receosos se eles vão ter que pagar uma parte dessa conta. E aí não investem, né? Aí não gera emprego e aí a economia fica meio travada. Juliana Rosa, Economia com você, vamos acompanhar. A gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado, beijo. Beijão.